Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do Pauta 1, programa que te conecta aos principais assuntos do momento. E hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio emocional, as projeções para o próximo ano, com foco exatamente no equilíbrio emocional e mental, já que é algo fundamental para que a gente possa encarar os novos desafios no ano que nos aguarda. E quando a gente fala de planejamento, é comum que as pessoas estabeleçam metas, mas também sintam uma certa ansiedade sobre o que realmente conseguem alcançar. Exato, Johan. Muitas vezes, a virada do ano é o momento em que as pessoas colocam uma pressão enorme sobre si mesmas, com expectativas altas que podem acabar sendo uma fonte de frustração. Hoje, nós vamos destacar como alinhar essas expectativas com a realidade, para que o ano novo comece de forma mais leve e sustentável. O final do ano é uma época de muitas reflexões e, para alguns, de sentimentos contraditórios. Ao mesmo tempo que surge a esperança de renovação, é comum que também haja um certo peso emocional, como mostram estudos que associam esse período à melancolia e à nostalgia. Vamos entender como alinhar essas expectativas com a realidade e estabelecer metas que respeitem nossas limitações emocionais e incentivem um novo começo mais equilibrado. E para nos ajudar a entender como esse planejamento para o próximo ano pode ser mais saudável, sem exageros, o que não é nada fácil, e também com foco na saúde mental, nós vamos receber hoje o psicólogo Watson Arantes Gama, está de volta aqui com a gente no Sistema Sagres, professor também. Professor Watson, seja bem-vindo aqui mais uma vez à Sagres TV. Muito feliz de estar aqui nessa casa, nesse lugar, falando sobre algo muito importante, que é a relação que a gente tem com o tempo e com o espaço. E que nesse mundo acelerado e automático, muitas vezes a gente vai distanciando da gente, e aí a gente chega, né, no final do ano, e é importante que primeiro a gente olhe para o retrovisor e veja se realmente a gente cumpriu o que a gente pretendeu, né? O que a gente pretendeu para que esse ano que está passando, né? Estamos no final do ano, né? Realmente sinta como se fosse um sucesso, né? Porque a palavra sucesso é sucessivo, não é sucesso de estar na TV ou de ganhar dinheiro, mas é você sentir que você está vivendo no tempo real, no tempo agora. Aí eu pergunto, será que esse 2024 foi um sucesso? Você está sentindo assim? Ou você está com melancolia e tristeza? Pois é, e a gente pode relacionar isso, professor, com outras questões, como, por exemplo, a ansiedade, porque esse ritual de programar, planejar o próximo ano, ele já começa a partir de agora, ou já começou até um pouco antes, né? Mas para que as expectativas não se tornem frustrações e isso não se torne uma ansiedade exacerbada, como fazer? O que a gente pode fazer para que essas metas, essas expectativas sejam inspiradoras em vez de frustrações? Primeiro, acho que é muito, muito importante essa pergunta, porque a gente vive num tempo em que ou é melancólico, triste ou deprimido, ou é ansioso. Ou seja, ou a gente vive no passado, com a percepção no passado, que aí vai ficar melancólico, ou a gente fica ansioso, querendo que aconteçam as coisas no futuro, trazendo para o presente. Mas é importante que você fique no presente. E aí é interessante a sua pergunta, por quê? Será que realmente as minhas metas eram minhas mesmas? Ou era por causa das motivações extrínsecas? Porque é importante que você olhe para você e você comece a entender quais são suas habilidades e as suas limitações. Então, a gente tem uma palavra que é linda, que se chama esperança, e a esperança a gente vê lá no futuro, mas a esperança é um verbo que tem que ser no presente. Então, se você não olha para você e você percebe, mas será que essa meta é o que eu quero? Será que eu quero realmente emagrecer? Será que realmente eu quero fazer esse determinado curso? Será que realmente eu vou arrumar o meu armário, vou organizar a minha casa, vou organizar tudo isso? Será que é algo que está dentro de mim que faz com que eu realmente busque fazer
e realmente, fazendo, eu vou ficar mais feliz. Porque se eu vivo essa relação, como você mesmo disse, que é essa pressão, né, do final, que você tem que ter meta, que você tem que ter alta performance, que você tem que ter isso, ter aquilo outro, você esquece do ser. E o ser é muito importante nessa época, por quê? Porque nessa época, é a época do quê, gente? Do Natal, né? A maioria de nós somos judaicos cristãos, né? Então tem essa questão relacionada ao nascimento de Cristo, né? A gente tem essa questão da passagem de ano, né? Independente da religião, de que realmente vai mudar algo, é como se fosse algo mágico, né? Então contou lá e pirlim-pim-pim, pá, e vai acontecer, mas não é. Você traz dentro de você, junto ali, a dor da perda de um ente querido. Você traz uma frustração porque você perdeu o emprego. Você traz porque, às vezes, você está com uma doença complicada que você tem que enfrentar. Então, isso não muda, não é mágico. Agora, o que é mágico e é lindo? São as relações que você constrói com o outro e, principalmente, com você. Então, a meta real é você buscar o seu equilíbrio emocional, porque o mundo não vai mudar, né? O mundo não vai mudar, ele vai continuar tendo pandemia, vai continuar com problemas no dólar, vai subir isso, e vai ter quem é de A, quem é de B, isso vai continuar. Mas é o meu olhar para o mundo, tá? É que vai mudar. Aí eu pergunto, será que eu estou olhando para mim? Porque se eu consigo entender que realmente, quando eu olho para o retrovisor, eu fiz muita coisa, né, e muita coisa boa, mas também eu posso ter feito muita coisa que não foi legal. Doutor Watson, mas olha só, inicialmente eu desejo ao senhor, a Jéssica, ao Johan, a toda a equipe, você que está em casa, um feliz ano de 2025, né, que seja um ano próspero para todos vocês que já estiveram com a gente em 2024. Eu queria fazer a seguinte colocação. O senhor falou a respeito da mudança conosco mesmo, mas por que uma mudança de página de calendário pesa tanto na vida das pessoas? Por causa da questão comercial também, por causa da forma como você tem que estar o tempo inteiro feliz. Tem uma palavrinha que se chama hedonismo, que é o prazer pelo prazer. E, por exemplo, as redes sociais é muito complicado, porque quando você está nas redes sociais, você até muda o seu jeito, né? Você coloca filtro, você se coloca feliz, tem até invenções, quer dizer, você fica distante de você. E isso antes mesmo, dentro desses rituais de final de ano, de mudança de calendário, é colocado que você tem que cumprir uma tarefa social. Então, qual que é a tarefa social dentro da nossa sociedade? É que você tem sucesso. Tem até uma frase que às vezes a gente escuta, não, aconteceu isso comigo, isso, mas eu me dei gente. Né? A gente escuta muito isso, mas eu me dei gente. Mas quando fala eu me dei gente, o que é que eu me dei gente, esse termo? Para essa sociedade é que eu tenha uma casa própria, que eu tenha um carro, que eu tenha isso e etc. E aí, mas nas relações a gente vê o egocentrismo ainda. É tanto que tem um teórico que se chama Zygmunt Bauman, que fala que a gente vive uma sociedade líquida, que a gente tem dificuldade de relações longevas e essa coisa do descartável está colocado tudo isso. Então, quando você passa e tem essa pressão social, você sente como se fosse algo que você tem que cumprir. Porque se você não cumprir, você não vai chegar nesse sucesso que é colocado. Então, nós estamos aqui, né, no último dia do ano, né, dia 31, e a gente está aqui. Como é que está essa pessoa que está nos assistindo? Qual que foi as pressões que ela teve durante isso? Então, realmente, fato, é uma motivação extrínseca para que você faça um planejamento e uma meta para você cumprir e para você ser feliz. Tem um outro teórico que é o Viktor Frankl, eu gosto de falar a fonte, tá, gente? Para vocês poderem entender que não é o Adson só que está aqui por trás falando, não, tem alguém por trás.
E até para a gente conhecer mais a fundo depois também. Procurar aí, né, e tudo mais. Então, o Viktor Frankl, ele fala que a gente tem que ter intencionalidade, a gente tem que ter propósito de vida. E o propósito de vida, ele vai além de dinheiro. Então, vocês estão aqui buscando, colocando essa fala, né? Pegando temas importantes para levar para a sociedade, para a comunidade, para que ela, o quê? Não que ela só tenha a questão de entreter, mas que ela também sinta conectado com o mundo. É isso que é a comunicação. E isso é um sentido, né? Quando vocês pensaram em ser jornalista, em buscar essa área da comunicação, que motivou foi o quê? Só aparecer na TV ou realmente foi levar essa boa nova para as pessoas? E muitas pessoas perdem o sentido da vida. E aí, qualquer um de nós podemos chegar um dia e desistir de viver. E aí eu sempre falo, eu trabalho com pessoas idosas, eu falo que a morte tem que esperar encontrar a gente vivo. Então, o final do ano fechou o ciclo, não fechou? Só que ciclo que fechou, na verdade? Esses 365 dias, mas muitos ciclos não estão fechados. Então, o senhor falou de estabelecer uma meta que você consiga cumprir e que você seja feliz com ela. Mas, por exemplo, muitas pessoas, né, têm o hábito de até mesmo imprimir ali as imagens, colocar num quadro, por exemplo, um carro novo, uma casa maior, e vai colocando essas metas muito rígidas, né, e audaciosas. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre a importância também de adquirir novos hábitos de forma progressiva, que também essas pequenas conquistas que a gente possa saber reconhecer ao longo do ano e elas são mais leves, né? São mais satisfatórias. Como essa abordagem ela pode reduzir a frustração e também tirar um pouco da sobrecarga ao longo do ano? Gente, eu adorei isso, porque eu vi, a vida é processo. E se você ficar vendo internet falando que se acordar às 5 horas da manhã, que você colocar uma coisa vai mudar, não vai mudar nada. Se você não ralar, se você não estudar, você não vai conseguir. Isso é uma fantasia que esse tempo moderno faz com que a gente coloque. Agora, quando você dá um passo, você já saiu do lugar. Então, é importante você ter a sua meta. Por exemplo, você quer fazer um mestrado. Para você fazer um mestrado, você precisa ter uma graduação e saber inglês, por exemplo. Mas você não sabe inglês. Mas você também não tem grana. Mas você quer seguir ali. Antes de você chegar lá no mestrado, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que estudar inglês. Mas eu não tenho grana, vai ter que pegar um aplicativo de graça e vai ter que aprender o inglês. Porque se você não aprender o inglês, você não vai passar no mestrado. Então, são rotas que você vai fazendo. Então, não adianta você querer de forma imediatista, que é o que você está trazendo. Então, mas para isso, primeiro, você tem que cuidar da sua alimentação. Você tem que estar bem, você tem que dormir bem, você tem que cultivar a beleza, né? É muito importante, as pessoas às vezes não entendem por que é que tem que ter quando você vai comer na casa de alguém, não tem uma mesa posta, não é bonito? Com suplá, com tudo aquilo lindo, isso te dá prazer. Você senta na casa, tem um quadro lindo, tem flores, tem jardim. Então, isso é o equilíbrio, isso é processo. A gente vive no dia a dia, é nesse lugar. É você escolher lá no seu guarda-roupa algo que vai te dar prazer e sentimento. Mas aí, de repente, você é preso a isso. Então, eu tenho que ter esse corpo perfeito, então eu vou seguir aqui. Tá, mas que corpo é esse? Que corpo que eu estou falando? Entendeu? Eu trabalho há muitos anos, tem 32 anos que eu sou clínico, então pessoas que tiveram esse boom da bariátrica no sentido estético e que não vai conseguir ficar naquele corpo que desejaria. Porque emagrece, vai fazer a cirurgia reparadora, não vai? Vai ter a cicatriz. Então, a importância de entender o processo de frustração. Então, você trazendo isso, tem a meta, tá? Você tem que ter a meta, sim, mas você vai, às vezes, estar desviando para você conseguir chegar nisso. Então, nada é mágico, gente. Não caia no conto da carochinha
de falar que só falando algo. E aí tem pessoas e tem lugares que a gente fica, na área da psicologia, a gente fica muito indignado porque vende algo que é algo que é de forma milagrosa, mas que vai acontecer e que não acontece, e a pessoa frustra e vai sofrer porque não conseguiu atingir a meta. Então, gente, vai devagarinho, tá processando, que aí você consegue chegar lá. Doutor Watson, já está acabando aqui, né, Johan, o primeiro bloco, mas só para finalizar, assim, rapidamente, então tem que ter a meta? Não dá para só deixar a vida me levar, não? Não, essa coisa da música do Zeca Pagodinho é para você dançar. Deixa a vida te levar para você ver. Vai deixar a vida te levar. Não tenha foco, não. Tem que ter, sim, mas sabendo que é processo e é a motivação intrínseca sua. Não é essa motivação extrínseca. É o que eu gosto de fazer, qual que é o meu sentido da vida. E o medo de planejar também existe, né? É lindo isso que você está falando, e a gente tem que ter medo, sim. O medo protege a gente. Coragem não é falta de medo. Tá? O medo protege a gente. Agora, ele não pode paralisar. Muito bem. Professor Wadson Arantes Gama, psicólogo, né, está conversando aqui com a gente. O tema desta edição do Pauta 1 é o planejamento para o próximo ano. Como estão os preparativos para 2025? A gente vai continuar falando sobre isso. No próximo bloco, a gente volta já já. Estamos de volta com o Pauta 1, Nesta edição, a gente vai falar sobre os planejamentos, os preparativos para o próximo ano. E aí, quando a gente fala de próximo ano, a gente fala de ansiedade, fala de equilíbrio mental, emocional. E a ansiedade, né, professor Wadson Gama, que é o nosso convidado desta edição, psicólogo, está conversando aqui com a gente sobre esse assunto. A ansiedade é uma constante para muitas pessoas, né, especialmente depois de um período de muitos desafios. A gente falava disso aqui no primeiro bloco. Mas antes de entrar nessa questão da preparação emocional, a gente estava falando no bloco anterior sobre os tipos de personalidades, né? Quem gosta de se planejar, quem prefere não planejar nada. Como que isso funciona, professor? Tem gente que é metódica também? Sim, então nós temos vários tipos de personalidade. Tem gente que é extrovertido, pessoas que são introvertidas, que é diferente de pessoa tímida. A pessoa tímida tem sofrimento mental, tá? Que sofre, né? De realmente de falar, se sente avaliado. A pessoa introvertida é a energia dela, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa extrovertida. Eu trabalho em 2 ambientes. Eu trabalho em escola e trabalho em consultório. Na sala de aula e no trabalho que eu faço com as idosas, a minha energia é lá em cima, porque é o meu ambiente, é a minha energia. Quando eu estou no consultório, que é um ambiente introvertido, eu canso mais. Entendeu? Por quê? Porque é esse lugar. Então é bom a gente conhecer a gente. E o outro caso é a questão de quem é espontâneo e quem é metódico. Então, quem é metódico vai seguir direitinho as regras, né? 8h15 é isso, 10h15, eu vou fazer isso, aquilo outro, faz o checklist, vai no Google Maps antes de viajar, sabe? Vê quantas cuecas, né, vai levar na viagem, vê tudo isso. E o espontâneo não, o espontâneo, vamos viajar? Vamos. Depois vê cartão de crédito, vê essas coisas. Só que na vida, né, quando a gente está no nosso cotidiano, quando a gente está com a família, quando a gente está no processo, tem coisas que essa sociedade cobra e que a gente tem que estar atento. Então, esse é o calcanhar de Aquiles, né, de quem é espontâneo. É legal você estar junto com quem é espontâneo? Claro. É legal quem você está com metódico, mas não que tem toque, porque toque também é transtorno, né? Então, aí é você ver que você tem esse calcanhar de Aquiles e você sempre colocar num lugar que você vai ver, que você vai enxergar, que você precisa tomar cuidado com isso. Por isso que a gente tem que estar atento às nossas metas. E as metas não significa que você vai colocar lá e ticar isso, eu vou fazer isso lá no último dia do ano e cumprir isso, aquilo outro. Gente, não sofra, tá? Tenha meta, mas uma meta que realmente vai fazer você seguir. Porque se não for de desejo seu, não vai acontecer. Com certeza quem está nos vendo sabe disso. Porque quando a gente quer algo, gente, a gente faz.
Tá? Agora, quando a gente realmente não está de dentro para fora, a gente só fala de boca para fora e a gente não faz. Então, se você... Nesse aspecto que o senhor está falando, eu me lembrei de uma coisa que eu aprendi este ano e que eu achei de algo muito valioso, que foi o seguinte, de um professor Igor, ele me ensinou o seguinte, olha, papel aceita qualquer coisa. E aí ele dizia o seguinte, na seguinte aplicação, sobre métodos, e aí principalmente métodos de estudo. Quando o senhor foi falando do perfil, dos perfis, eu já fui me identificando aqui. Eu sou mais metódico, eu gosto de uma organização, gosto ali de de estabelecer meta, mas uma meta que seja execuível. E não aquela meta que eu vou colocar no papel e depois eu posso ou não, né, a depender do caso, mas posso me frustrar lá na frente. Nesse sentido que eu comento aqui com o senhor, né, de que papel aceita qualquer coisa. É importante nós colocarmos como meta aquilo que é real de ser seguido, justamente para que não tenha uma frustração posterior? Eu acho... E o que é real, né? Eu acho que isso é uma coisa. O que é real? Por isso que eu tenho que estar muito próximo de mim no meu autoconhecimento. Tá, o real em quê? Eu estou fazendo essa medição com o quê? Então, é importante que a gente entre em contato com o que é o desejo, o que a gente quer, sabendo que, para eu fazer o mestrado, eu tenho que fazer o inglês. Então, não tem jeito de eu ultrapassar. Então, eu vou ter que ter 3, 6 meses para fazer o instrumental, para eu estar apto, para eu poder fazer a prova, para eu conseguir. Eu faço o projeto e aí eu vou passar para uma outra etapa. Por exemplo, essa época de Enem. Então, eu atendo muitos adolescentes que têm essa ansiedade, que é o que você estava dizendo, Johan. Então, a ansiedade é algo que ela motiva você para o futuro, mas ela não pode viver no presente. Tá? Trazer o futuro para o presente. Eu não vou passar, meu futuro vai ser isso, aquilo, outro. Então, eu sempre falo para eles que é mais ou menos isso. No vestibular, não cai a profissão. Cai, gente. Cai a matemática, português, física e etc. Então, eu tenho que sentar no meu dia a dia. Como é que eu vou fazer o planejamento? Eu vou planejar e estudar a matéria que eu falo que eu não gosto. Quando eu falo que eu não gosto uma matéria, é porque eu não sei ela. Então, é melhor eu falar que não gosto, entendeu? E aí, é melhor falar que eu não sei do que eu não gosto, tá? Porque eu não sei é melhor. Mas fica nesse jogo de não sei e de não gosto, que é terceirizar, porque aí frustra menos, entendeu? Que aí eu terceirizo no professor e tudo. Então, quando você for estudar, tá? Vocês que são alunos aí, vocês têm que começar o estudo com a matéria que você fala que você não gosta. Porque você está com energia ainda. E a matéria que você mais gosta, você deixa ela para o final. Tá certo? E olhar o iceberg. Quer dizer, quando você está no 2º, 3º ano, tem essa coisa de fazer simulado. E eles ficam desesperados. E eu sempre falo para eles que o simulado é a melhor coisa possível. Porque no simulado, você vai ver a ponta do iceberg onde você não está bem. Aí você vai lá e aprofunda nisso. Então, aí você vai além do papel. Tá entendendo? Porque o papel é colocado, preciso estudar isso. Mas se eu não estou dando conta, às vezes eu vou precisar de um professor porque eu não tive uma base na matemática básica. Tá me entendendo? E aí eu vou ter que aprender. Então, às vezes, eu não tive uma base na questão da gramática. Então, eu vou ter que assumir isso que eu não tenho. Então, é isso que está essa questão da meta para o ano. Será que eu tenho a habilidade para cumprir com aquilo que eu estabeleço por mim? Então, não adianta você colocar no papelzinho uma meta se você não consegue. Então, a gente tem que colocar a meta, mas a gente tem que colocar caminhos para chegar nessa meta, entendeu? Que a gente estava discutindo. Tá? E aí, doutor, por exemplo, o Samuel escreve. Eu já deixo aqui na minha mente, mais ou menos, meio bagunçado aqui, mas tem algumas metas. O Johan também é mais ou menos parecido comigo, né, Johan? Mais ou menos, viu, Jéssica? Eu prefiro deixar o planejamento um pouco de lado. Mas aí, doutor, há pessoas que escrevem, planejam, mas tudo muito detalhado ali, direitinho, várias coisas. É como uma forma de tentar controlar tudo, né? Até que ponto essa tentativa de controlar todo o planejamento, tudo que vai acontecer,
pode se tornar também um fator negativo. Tá contando a minha vida aí. Eu ia dizer isso agora. Você está descrevendo o Samuel. Ô, gente, aí é que tá. Samuel, Nem tranquilo. tanto. Ó, Samuel, nem tanto o céu, nem tanto o mar, nem tanto a terra. É importante que quem está fazendo e é metódico, por isso que eu estou batendo na tecla, a questão do seu desejo, você ter o autoconhecimento, né, seu, porque se você está fazendo toda essa questão metodológica e meta para não cuidar de você, cuidar do outro só, aí você vai se distanciando e isso vai se pesando. Tá? Então, é importante que essa meta, porque é o seu funcionamento ótimo, você não sofre. Agora, se você está seguindo um caminho, né, direitinho, e aí você tem que entender que tem algo que pode acontecer, alguém ficar doente, se você vai trabalhar com a terceira pessoa, essa pessoa não vai cumprir o seu prazo, o seu tempo. Fora do controle. É fora do controle. Agora, o planejamento, dona Jéssica, é importante também. Então, mesmo ali rebuscado, porque tem um livro que chama Quem Mexeu no Meu Queijo, que é muito interessante, vocês leem, tem até no YouTube, tem o videozinho, que são dois duendes, e tem um que fala, ai, minha vida é isso, não acontece nada, e fala quem mexeu no meu queijo, porque acaba o queijo. O outro não, o outro foi lá, planejou e foi seguindo as metas, e saiu em busca, que é o que você falou, Iô. O medo, mesmo com medo, ele foi, porque é novo. Né? 2025 é novo, a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Então, isso é novo. O que é isso? Mas eu tenho que saber para que caminho eu estou seguindo. Se é um caminho profissional, então eu vou lá ver o que eu quero. Eu quero fazer o curso de medicina. Então, atendendo pessoas do sexto ano de medicina, do quinto ano, já sofrendo com a residência. E aí chegou no extremo, com ansiedade extrema, que buscou o autoextermínio. Porque o autoextermínio hoje, ele não é só quem é deprimido, porque o limiar de frustração está muito baixo. As pessoas elas estão se sentindo incapazes por algo, ou frustrado extremamente, que prefere tirar a vida. Então, esse tipo de pessoas são pessoas que estão querendo viver. Tá? E aí busca esse caminho. Então, por quê? Porque antecipa esse planejamento num tempo que não cabe. Então, quem está no quinto ano, quem sabe e faz medicina, é o rodízio, né? Está passando por todo um rodízio e é uma coisa que é complexa. Mas por quê? Porque pela sociedade já tem que fazer a residência, já tem que fazer isso, aquilo, outro. Então, é o seguinte, é pegar isso que está na cabeça e vai escrevendo, põe lá o mapa mental, tá me entendendo? E fala, olha, tem isso aqui que tem que ser feito. E aí analisar você também. Analisar ali um mapa conceitual, né? E aí você vai ver o que é que você quer. Por isso que tem essa questão de carreira, né? De verificar a mudança de carreira, porque às vezes precisa, né? Então, o psicólogo ele vai também ajudar nesse sentido, para que você perceba o que você quer, quais são as suas habilidades. Então, quanto mais conhecimento do seu funcionamento, ou seja, suas habilidades ou suas limitações, mais você vai conseguir chegar numa meta, não uma meta que é de ser estrela, ou de ganhar milhões, ou de mudar a vida de uma hora para outra. Porque a gente vive no dia a dia. A gente sabe que há algum tempo atrás, se não me engano, em outubro, faleceu, né, um cantor britânico, né? E aí, por quê? Um cara que realmente ele tinha tudo, tinha dinheiro, tinha tudo, e ele ficou envolvido com substâncias ilícitas, e aí ele, inclusive, foi julgado, né? Com isso, sendo que ele era uma vítima de todo um processo. Então, as pessoas perdem a esperança, às vezes, mesmo que tenha dinheiro. Então, não é o dinheiro que vai trazer a felicidade. Obviamente, o dinheiro traz uma qualidade de vida melhor, a gente precisa dele, mas ele não está ligado nessa questão de você estar bem, porque você pode muito bem estar
lá no Transurb, entendeu? Do trabalho, e depois de comer um podrão, né? Um x-salada, e ficar alegre, esperançoso, e você triste lá em Paris, dentro de um apartamento de um hotel, e não indo na Champs-Élysées comprar lá as coisas mais caras do mundo. Então, é importante que você se aproxime nessa época de final de ano. Fique mais com você, né? Vocês estão falando de saúde mental, de cuidado. Então, cuide. Como é que é o seu funcionamento? Então, gente, eu estou tomando o café gostoso, assim, eu estou comendo gostoso o meu pãozinho, ou a minha panqueca, ou o meu omelete direitinho. Eu estou ali abraçando com meus cachorros, estou falando de mim, tá? Eu estou ali cuidando do jardim, ou eu estou comendo muito rápido, eu escovo os dentes e nem olho para mim, eu vou lá e pego. Então eu vou ficando distante de mim. Então o comprometimento que a gente tem que fazer para o ano, gente, aí é comprometimento, não é meta. É você se aproximar de você, porque aí a meta vai acontecendo. Porque aí você vai enxergar realmente o que você quer para a sua vida. Então, você quer para a sua vida um homem ou uma mulher? Você quer, mas será que você vai encontrar? E, professor, a gente já tá terminando esse bloco também, mas eu queria perguntar, porque o senhor falou de apoio de um profissional, de um psicólogo, por exemplo. O psicólogo faz parte dessa rede de apoio, assim como a família, os amigos, para enfrentar esse momento de incerteza? Com certeza, o psicólogo ele vai estar ali acolhendo, porque é muito importante dizer para vocês que psicólogo não é um lugar de curar ninguém, é um lugar de acolher as pessoas. As pessoas veem sofrimento mental e o psicólogo vai acolher. E aí o acolhimento não é só falar e dar conselho, porque o psicólogo não dá conselho, mas ele usa de métodos, né, metodologias científicas, para que essa pessoa ela comece a entender o seu funcionamento. E aí ela vai poder ser protagonista da história dela. Que aí ela vai chegar lá e vai vivenciar, por exemplo. Eu trabalho com pessoa idosa e tem pessoas idosas que não conseguiram chegar bem lá com essa idade. E aí chega com sofrimento. Por exemplo, tem uma das senhoras do Cerrado que tem 95 anos. Ela, no grupo de WhatsApp, ela acorda todo mundo, já fiz minha ginástica, essas coisas, quer dizer, e teve sofrimentos na vida. Porque todos nós vamos ter sofrimentos. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos perder um ente querido, mais cedo ou mais tarde, às vezes, vamos perder emprego, mais cedo ou mais tarde, vamos levar um chifre, né, ou qualquer coisa nesse sentido. E aí, a gente vai vivendo a vida com a meta de cuidar de si, para você poder fazer com a sociedade, né, na sociedade, algo para o outro, porque se a gente está aqui, a gente não está só para a gente, mesmo que a gente está ganhando dinheiro, mas a gente está para o outro também. Então, acho que é muito importante isso. Psicólogo Adson Arantes Gama continua conosco nesta edição do Pauta 1. Nós estamos falando sobre a preparação para o próximo ano e também como lidar emocionalmente, né, com as incertezas e exatamente como trabalhar a saúde mental para o próximo ano que se inicia, que está chegando. A gente vai continuar falando sobre isso, por isso eu peço para você continuar conosco, a gente volta já já. Ok, estamos de volta com o Pauta 1, a última edição do Pauta 1 de 2024. Nós estamos falando sobre a preparação para o ano que chega, para 2025. E como está a nossa saúde mental para esse momento? Para falar também de autocuidado, que é tão importante para essa parte da saúde. É um dos principais elementos que devem estar presentes em nossos planos para o ano que chega. Agora a gente vai explorar como criar uma rotina de bem-estar e que também seja sustentável. E ainda falando sobre esse autocuidado, professor Adson Gama, que é o nosso convidado aqui hoje, psicólogo, está conversando com a gente, esclarecendo muita coisa. O autocuidado é frequentemente visto, né, professor, como um luxo, mas ele também é fundamental para se manter uma mente equilibrada ao longo do ano. Professor, o que significa na prática estabelecer uma rotina de autocuidado que para a gente ela possa ser realista e também viável para todos? Como trabalhar isso? Will, essa palavra sua, realista, é o que eu vou falar disso agora. Porque quando você vê nas redes sociais
essa chamada para o autocuidado ou para uma positividade tóxica, coloca muita responsabilidade em você, no sujeito. Se você não tiver o autocuidado, é como se você fosse o vilão da história. E isso está tudo baseado dentro dos algoritmos para vendas de produtos de beleza, de fitness, dessas coisas todas. Então, o autocuidado ele é muito simples. É você realmente seguir uma trajetória de olhar para você e em cima dos seus desejos. Porque se você ficar olhando para fora, você não vai conseguir ter o autocuidado. Então, você pode comprar 20 camisetas, ter 30 tênis, 30 sandálias e tudo mais, e você não vai usar nada disso. Quando o senhor fala olhar para fora, quer dizer o quê? Redes sociais, por exemplo? Redes sociais, que são as motivações extrínsecas. Porque você é motivado a comprar toda hora, né? Mas você não usa tudo que você tem. Se você for olhar no seu guarda-roupa, né, tem coisas que você não usa 10, 15 anos atrás, e você, ao mesmo tempo que você compra, tem aquela coisa do apego. E isso vai para outras questões relacionadas no dia a dia. Então é importante que você durma bem. Mas a gente vive nesse processo tão grande que as pessoas usam remédio controlado para dormir. Eu não vou falar o nome dos dois, mas vocês sabem qual dos dois que eu estou falando. E tem outros que é para depressão, para tristeza, para te dar um up, e aí você fica viciado nisso, né? E aí o povo fica falando de drogas, né? Então tem drogas lícitas que elas são prejudiciais à vida e ao autocuidado. Então, é importante, se você está em sofrimento mental, se você não está conseguindo, procurar um psiquiatra. Psiquiatra não é para louco, não tem essa coisa de loucura. Às vezes você está com transtorno, você está com sofrimento e você tem que quebrar esse orgulho, principalmente para nós homens. Porque nós homens achamos que a gente tem que ganhar sempre, que a gente não pode falar dos nossos sentimentos, essas coisas todas. O psiquiatra é importante e o psicólogo é importante para, às vezes, trabalhar o autoconhecimento que a gente estava dizendo. Agora, para que você faça o autocuidado, você tem que dormir muito bem. Então, será que eu estou dormindo bem? Mas se eu ficar com o celular o tempo inteiro em tela, eu não vou dormir bem. Por quê? Porque eu vou estar, né, o meu cérebro ele vai estar em hiperatividade. Então, mesmo depois que você sai do WhatsApp, né? Porque você já viu que o WhatsApp é como se fosse alguém ali te chamando a atenção, eu estou aqui, eu estou aqui. Mas o que é mais complicado é que eu estou aqui, mas eu pego o WhatsApp, eu ouço a mensagem, mas eu não ligo para a pessoa, eu falo com o objeto. Então, eu estou deixando a humanidade e estou falando com a máquina. Aí, às vezes, até eu olho se eu falei alguma coisa besteira ou não, não é assim? Então, você tem que estar aí uma hora antes, desligar do celular, colocar ele no silencioso, né, e deixar ele antes para você poder ter uma noite tranquila de sono. Então tem que beber água, tem que comer direito. O que é comer direito? Comer direito não é só essa coisa relacionada a ter uma dieta que eles colocam de forma milagrosa para ter essa coisa da meta do emagrecimento, né? Porque eu aprendi por conta própria, né, que eu já emagreci 60 quilos, que, na verdade, você tem que comer devagar, tranquilo, e de 3 em 3 horas ir comendo arroz, feijão, carne e verdura, tá? E fruta, ponto. Entendeu? Isso é comer de verdade, tá? Só que essa motivação, então, você dorme, você faz uma atividade física não precisa você contratar um personal ou você ir fazer crossfit, que depois estraga as pernas, estraga tudo, né? Porque você tem que competir, porque você tem meta a fazer, e às vezes seu corpo não está preparado. Não sou contra crossfit, gente, pode fazer, mas tem que saber o porquê que eu estou fazendo crossfit, né? Então, você andar 30 minutos ali em volta da sua casa, do quarteirão, aproveitar, ver o sol nascer, ver os passarinhos, ver isso, chegar em casa, ir lá na padaria, comprar o pão, ou fazer uma panqueca, ou fazer uma tapioca, né? Ou qualquer coisa nesse sentido. Vocês estão vendo que eu estou falando de coisas simples? Isso pode ajudar, inclusive, a minar os efeitos que eu penso o seguinte: a grama verde do vizinho.
E aí o senhor falava de redes sociais, né, nesse aspecto, né, assim, que muitas pessoas Compara, né? comparam, mas assim, em muitos casos uma lógica mais consumista. Mas, por exemplo, eu vou e olho na rede social do Johan, aí eu vejo assim, nossa, o Johan está viajando com a família e eu estou por aqui, né? Para esse ano de 2025, eu também quero viajar com a minha família. Mas aí, por uma série de circunstâncias, eu não consigo viajar com a minha família. Como é que eu posso calibrar isso, não é? Essas informações que chegam de uma forma espontânea, não é? Aham. Ele postou uma situação que é do cotidiano, da família, seu bem-estar. E você Eu me causou inveja, aproprio e isso. você ficou com inveja. Eu não diria inveja, É o que é? mas um desejo de querer também Ah. né, desfrutar de um momento daquele, mas de no futuro aquilo não materializar e isso me trazer uma frustração. Peguei um exemplo de uma viagem, mas pode ser qualquer mas situação. eu acho ótimo. Primeiro, hoje, a grama do vizinho às vezes é sintética, que é o mais complicado. A gente vive na época de pós-verdade. Ele pode muito bem colocar um fundo de inteligência artificial, tá? Ele pode estar ali inventando. Então, uma das metas que a gente tem que fazer é parar de terceirizar. E aí realmente é difícil, porque tem ali a internet. E aí esse desejo, quando eu falei da inveja, é porque a gente acha que inveja é uma coisa que a gente não tem, porque tem Caim matou Abel, então a gente acha que a inveja é essa coisa. Mas a inveja é eu querer ficar no lugar daquela pessoa. Tá me entendendo? E aquilo eu não vou conseguir. Primeiro é a motivação extrínseca. Será que realmente eu tenho condição financeira? O que eu tenho que fazer para pegar aquele planejamento e ir lá para Ilhas Fuji, como o seu colega foi, né, entre aspas, e aqui você ralando, acordando 6 horas da manhã? O que é que você está fazendo no seu planejamento financeiro para que você tenha ali uma gordurinha para você poder ir ali, né, para algum lugar do Brasil ou mesmo para Manduzanzan, estou brincando aqui, para ir aí passar um final de semana em tal lugar. Então é importante que você entenda qual que é a sua motivação para fazer algo, não a motivação que vem de fora. E aí é a questão do autocuidado, porque se eu saio desse automatismo, que é o que você está falando, você usou de forma espontânea, acontece algo espontâneo, porque nada é espontâneo ali na internet, tá? É algo que está ali para vir até você. Então, é algo, tá? Aí você pode mudar a situação. Olha, que legal ele com a família, viajando, tá? E aí, será que eu quero ir para esse lugar? Aí você vai para a família e vai discutir com a família. Olha, não, mas é isso, pai, eu quero isso, aquilo outro. E aí você vai, junto com a família, criar metas. Então vai ter que diminuir isso, vai ter que diminuir isso, aquilo, que isso é real, é tempo do presente, que é o que eu estou puxando com vocês. Aí você vai conseguir ficar feliz, entendeu? E aí você vai dialogar, né, com as pessoas ali do seu lado, ou você que mora sozinho, você vai ver dentro do seu orçamento se você quer ir para aquele lugar. Então, para isso, nós temos que ter o autoconhecimento, viu, gente? E o autocuidado são essas coisas que acontecem nessas 24 horas. Porque vocês já perceberam que quando a gente dorme, é a mesma coisa de morrer? Você morre, você não sabe se você vai acordar no outro dia. Depois, quando a gente acorda, que a gente começa a entender que a gente está vivo, e aí vem as lembranças, o que a gente tem que fazer. Então é isso, todo dia acaba o dia. Então o que eu fiz nesse dia? Eu fiquei no ócio. Então, às vezes, o ócio é muito importante. Tá? Às vezes, o não fazer nada é muito importante. Isso também é uma meta. Isso, doutor, assim, me faz lembrar também a questão do autocuidado excessivo. Por exemplo, o senhor citou alguns hábitos de autocuidado, fazer uma caminhada, uma atividade física, né? Por exemplo, eu gosto de, no momento de autocuidado ali, tirar minha maquiagem, passar creme no meu rosto, no meu cabelo, meu momento de autocuidado, que para mim é prazeroso. Mas quando ele se torna excessivo, eu não consegui fazer atividade física, eu não consegui fazer a caminhada, eu mal tirei minha maquiagem, e você começa a se culpar, você fica preso ali àquele autocuidado. É isso que eu disse para vocês. Tem gente que fica tão preso e fica vendo, olhando lá os ingredientes
porque tem algo, tem sódio demais, tem isso, aquilo outro, não cobre, tem que pesar. Então, sofre também nesse sentido. Então, aí é que está a questão. Será que é um autocuidado mesmo? Ou é algo para poder realmente estar de acordo com o desejo do marido, da esposa, das colegas, da competição? Porque na fala anterior tem essa coisa que é um mundo competitivo. E aí, quando eu falo a palavra inveja, você viu que mexe mesmo? Porque é uma palavra que é feia, eu não tenho inveja. Mas é importante que você saiba que tem sombras. A gente tem inveja, sim. A gente tem ciúme, sim. A gente é inseguro. A gente tem medo. Tá? Por quê? Porque se a gente sabe que a gente é assim inteiro, a gente vai conseguir combater o que é da gente. E aí a gente não vai terceirizar, a gente não vai colocar a culpa no professor, no chefe só. E se o chefe está realmente fazendo algo, eu vou saber e vou dar um basta, porque eu sei que aquilo está invadindo. Se a minha esposa, o meu companheiro, está fazendo algo que invade, porque sou eu que enfio o dedo na ferida e sou eu que permito com que outro enfie o dedo na minha ferida. Então, meta é importante que eu saiba o que é que está enfiando o dedo na minha ferida que eu não consigo falar não. O que é que eu que sou o satanás, desculpa, gente, entre aspas, que estou sacaneando, que estou fazendo isso, porque às vezes sou eu. Né? Às vezes eu quero ganhar, porque tem uma mania atual agora, ou todo mundo tem teia, ou todo mundo tem narcisista. Já viu falar? Essa é a moda, né? Fulano é narcisista. Fulano tem teia. Quer dizer, é a sociedade do rótulo. Tá? Eu tenho teia. E aí? Tá? Eu estou lidando com narcisista. E aí? Né? Então, não é só julgar, mas é você entender como que é o funcionamento. E aqui a gente está falando de autocuidado. Como é que eu funciono? A gente falou, eu sou extrovertido, eu sou introvertido. Então, se eu sou extrovertido e fiquei introvertido o tempo inteiro, eu chamo os amigos e vou junto para poder ter essa energia para me buscar. Se eu tenho a necessidade no trabalho de ser mais metódica, então sinto muito, eu vou ter que ralar e vou ter que exercitar para eu poder ser mais um pouco metódica. Se eu sou tão pesado e fechado nessa questão de método, eu vou ter que relaxar mais, entendeu? Eu vou ter que realmente entender que o outro é diferente de mim. Então, isso é autocuidado. E o autocuidado, ele começa com o meu preparo, com o meu sono, com o meu corpo, porque a gente tem o corpo nosso, que é o corpo biológico, nós temos o corpo, que é o corpo psicológico, que é o meu equilíbrio emocional. Então, lá no cérebro, nós temos aí as emoções básicas e as emoções que é do homem. Né? As emoções básicas é a coisa de reativo. Tem raiva, eu vou lá e reajo. Né? Eu tenho nojo, eu vou lá e reajo. Mas em tudo eu tenho que reagir com a raiva. Então, eu tenho que ir pela serenidade. Aí é o cognitivo. Tem gente que não tem esse freio inibitório. Então, se não tem o freio inibitório, é por quê? Porque está em desequilíbrio. Por quê? Porque está no mundo automático, que é o que você vê essas violências no trânsito, essas coisas aí relacionadas a crimes e por aí vai, que pessoas que você acha que não vão cometer crimes e cometem. Ou é o mesmo a questão do autoextermínio. Né? Então, isso é importante, que quanto mais gente não tenha medo de conhecer você. Às vezes, vou usar um termo entre aspas, a gente fede mesmo, tá? Mas a gente cheira também. E se a gente está fedendo, a gente tem que ir lá e pedir a alguém para poder ajudar a gente a limpar, que às vezes a gente não dá conta. Mas a gente tem que falar, olha, hoje foi um sucesso, o programa Pauta 1 foi ótimo, a gente saiu daqui feliz, entendeu? Isso é sucesso, por quê? Porque cada um de vocês, e os produtores que tem atrás, os meninos da câmera e tudo, fez esse programa ser um sucesso. Então, vai sair daqui feliz. É igual eu estou trabalhando com pessoas com Alzheimer, né, lá com a senhora Sarrado. Aí, numa apresentação, essa pessoa, na hora, deixou o texto, que lê muito bem, e falou, gente, saí de lá e falei assim, eu posso morrer hoje, que eu estou morrendo feliz. Então, isso é muito importante, e isso é no seu dia. E se você fazendo a esperança no seu dia a dia, você vai chegar lá e vai viajar para as Ilhas Fuji. Vai passar no seu mestrado, entendeu? Mas isso é no fazer, é no processo. Só que a gente vive uma sociedade imediatista. A gente vive numa sociedade
que eu falo que é de macarrão instantâneo. Em 2, 3 minutos está pronto, mas está sem nutriente. E isso não leva a nada. Então é importante que você pode pegar lá o lápis no dia 31, escrever qual meta, mas partindo do seu autoconhecimento e do seu autocuidado e traçar rotas. Então eu vou ter que fazer isso aqui primeiro, vou ter que fazer aquilo outro, e etc. Não dei conta, vou ter que recalcular a rota, né? Saber que a gente não é Deus. Nós não somos deuses. Tá? Nós somos seres humanos e que a gente tem que realmente entender que a gente, eu sempre falo, que ninguém vai sair vivo desse planeta, né, gente? Ninguém. Então vamos antecipar a morte, vamos processuar, vamos degustar a vida. Se é uma tristeza, vamos sentir essa tristeza. Ela faz parte da vida. Até no filme Divertidamente 2 agora, quem salva tudo é a tristeza. Que ela fala para a alegria, você é o papel, você que conduz. Mas ela que mostra para a alegria que a ansiedade está ali provocando e ela vai lá e traz a tristeza, que é a frustração. Então, frustrar é importante. Que você vai lá atingir uma meta se não consegue, você frustra, tá? Mas o que eu estou fazendo? Foi a primeira conversa que eu tive hoje com vocês. Como é que eu vou agir com as coisas que eu não tenho controle? É a forma como eu encaro. Então, que 2025, você que está nos assistindo, você encare esse 2025 com coragem, que é com medo, que é com tristeza, que é com inveja, que é com parcimônia, que é com tudo que está dentro de você, mas que você busque o equilíbrio, sabendo de onde é que vem a fonte dessa dor e dessa alegria. Porque se você tem essa consciência, você consegue. Até porque tudo isso faz parte do nosso emocional, né? Isso. Professor Watson Arantes Gama, mais uma vez aqui conosco no Sistema Sagres, agora no Pauta 1. Obrigado pela participação aqui conosco. Até uma próxima oportunidade. Eu fico feliz e para você que está nos assistindo, 2025 seja melhor que 2024 e que você realmente trabalhe esse autocontrole, sabendo quem você é no seu dia a dia. Mas às vezes a gente não sabe nem quem a gente é, mas não tem problema. Olhe para o espelho, fique mais próximo de você, que essa é a grande meta para você conseguir enfrentar tudo que vem aí em 2025. É isso, está dado o recado pelo psicólogo Watson Gama, participou aqui conosco. E antes de encerrar essa edição, desejar aqui para os amigos, para a Jéssica Dias, para o Samuel Straioto, para toda a equipe do Pauta 1 e do Sistema Sagres, para as famílias, para os amigos, um excelente 2025 e que a gente comece o novo ano, de fato, com essas metas para que a gente possa, de uma forma mais leve, com a saúde mental em dia, alcançar todos esses objetivos. Um feliz ano novo a todos, até o ano que vem e até a próxima edição do Pauta 1. Tchau, tchau.